Galera, nesse vídeo eu quero aqui de forma rápida e prática te dar uma lista de 10 livros indispensáveis que, na minha opinião, todo dono de negócio deveria ler em 2025. Bom, antes de mais nada, quero te dar as boas-vindas para esse canal. Eu sou o Pedro Prado, sou empreendedor e um economista em formação, e aqui é um canal onde eu vou te falar sobre atualidades, sobre economia, política, leitura, enfim, para você crescer no Brasil, apesar do Brasil. Esse é o nosso bordão, tá? Então vamos lá, aqui eu fiz questão de pegar alguns livros que mudaram um pouco a forma que eu entendo o negócio e mudaram e transformaram muito o nosso negócio aqui. Mundialmente falando, os grandes donos ou CEOs ou executivos, eles tendem a ler muito. Óbvio que aí a gente tem muita fake news. Por exemplo, esses dias eu vi fulano ler 1000 páginas por dia. Eu falei, cara, se o cara lendo vezes 4, não dá para ler 1000 páginas por dia. Então assim, a gente tem também os fake news. Mas o fato é, os grandes empresários e empreendedores que ficaram muito conhecidos são caras que têm um hábito de leitura muito grande, muito aguçado. Isso é um fato, tá? E aí eu costumo sempre falar o seguinte: hoje o brasileiro médio, ele não é incentivado a ler, né? Ele não é incentivado a ler. Hoje, se a gente sair na rua aqui e perguntar para 100 pessoas quantos livros eles leram nos últimos 12 meses, acredito eu que a resposta média seja de 2 a 3 no máximo. E isso é muito sério. Então a gente cresce sem nenhum estímulo, sem nenhum incentivo, geralmente nem por parte dos pais, não é cultural, e muito menos por parte da nossa educação, que muitas vezes nos obriga a ler livros que talvez estejam lá numa lista de pré-requisitos para algum vestibular específico. E aí a gente lê por obrigação pura e muitas vezes tentando ali no intuito de decorar ou de, enfim, lembrar da história e já pensando nas perguntas que o Enem pode te trazer. E aí, a gente geralmente cresce tendo uma aversão muito grande à leitura. Então hoje, muita gente tem aversão à leitura e muita gente acha que isso é da personalidade. Eu, por exemplo, não tenho uma personalidade de ler. Eu sou muito agitado. Para mim, no início, foi muito desafiador ler. Muito desafiador. Então eu não tenho essa personalidade em mim, né? E a gente está muito acostumado à tela também, enfim. Mas o fato é, se você é dono de negócio, você precisa começar a olhar para os grandes empreendedores e começar a tentar ver pontos em comum ali. Então, vamos pensar de forma racional e simplista. Na sua cabeça deveria funcionar da seguinte forma: cara, se o fulano fatura 10 bilhões de dólares por ano e lê 40 livros no ano, cara, talvez eu não consiga ler 40 livros por ano, porque esse cara tem tempo, talvez eu não tenha tempo. Mas eu vou aplicar esse princípio na minha vida, eu vou buscar ler. E aí, antes de mais nada, uma objeção que eu ouço muito, que é em relação ao tempo, né? Cara, eu sou dono de empresa, eu trabalho 12, 14 horas por dia, como que eu vou ler, cara? Isso é papo de coach. Cara, vamos lá. Eu também tenho uma rotina de trabalho muito extensa. A Domus não é uma grande empresa, a Domus é considerada uma pequena empresa. Hoje a gente tem, somando todo mundo, a gente passa de 20 colaboradores diretos que trabalham todos os dias aqui com a gente. Então eu também não tô, hoje eu não sou CEO de uma empresa bilionária ou que fatura centenas de milhões de reais, onde eu posso ter o luxo de talvez ter uma rotina um pouco mais flexível. A minha rotina ainda é muito puxada. Só que, cara, se você comparar o tanto de tempo que você perde com outras coisas, você vai ver que você consegue sim disponibilizar 10 a 20 minutos de leitura. Faz um teste. Abre o teu celular aí, pesquisa quanto tempo que você fica diariamente no Instagram. Multiplica por 50%. Tenta reduzir esse número em 50% e esse 50% que sobra você aplica numa leitura. Você vai conseguir ler tranquilamente eu tenho certeza, para a grande maioria daqui, 10 livros por ano, tá? Então vamos lá, de forma prática. O primeiro livro que eu quis trazer aqui é um livro que eu demorei muito para achá-lo, porque eu não via nenhuma recomendação sobre ele, que é o Profit First, do Mike Michalowski. Eu não sei se assim se pronuncia. O ponto negativo é que eu não achei a versão em português, tá? Então, eu li a versão em inglês, por isso que está em inglês, eu não achei a versão em português. Mas, basicamente, esse livro ele vai trazer um método simples de como que você pode focar na geração de lucro, na geração de caixa do teu negócio. E aí ele vai trazer vários conceitos, várias técnicas e estratégias muito interessantes para você ter um controle financeiro maior e principalmente ter como prioridade a geração de lucro e não a geração de receita, que são duas coisas muito diferentes, tá? E por que eu gostei muito, cara, desse livro? Porque a realidade do Brasil é ainda mais necessário isso daqui. A gente está falando de uma realidade onde a carga tributária é muito alta, então os donos de negócio estão sempre tendo que lutar com a margem baixa. Nosso maior inimigo sempre vai ser a margem baixa, tá? E aí, por ter uma margem baixa, cara, isso aqui tem que ser muito mais real na tua vida, então super indico esse livro, muito bacana mesmo, tá? Segundo livro, A Regra é Não Ter Regras, do Reed Hastings, é o CEO da Netflix. Esse livro aqui eu já li faz um tempinho, tá? Mas eu gostei muito dele, ele vai trazer vários aspectos históricos da criação da Netflix e como que a Netflix desbancou a Blockbuster, que na época era a grande empresa de entretenimento, né, de filmes e tudo mais, que era aquela rede de locadoras e tudo mais, e a Netflix vem nessa época. Inclusive a Netflix, é muito massa essa história, a Netflix ela se oferece para ser comprada pela Blockbuster lá nos primórdios da Netflix e é recusada. Enfim, virou o que virou. Pouco tempo depois, se eu não me engano, tá, vocês podem confirmar, mas se eu não me engano a Netflix compra a Blockbuster
tempo depois, mas não tenho certeza. E aí, o que eu gosto aqui bastante? Ele vai falar basicamente sobre princípios de gestão libertária, né, dentro de uma empresa. E aí ele vai até trazer uma parte da história lá muito interessante, que a Netflix estava enfrentando uma crise séria lá, e aí o CEO, né, que é o Reed, ele precisava fazer uma demissão em massa, acho que se eu não me engano ele teve que demitir 30 ou 40% dos funcionários, não tinham o que fazer, e ele estava muito receoso porque ele acreditava piamente que essa demissão ia acabar com a empresa dele. Porque, poxa, você imagina, do dia para a noite você perder 50-50 ali dos seus funcionários, você vai perder a produtividade, a galera que fica vai ficar chateada, vai ficar com medo. E aí, por incrível que pareça, ele tem a empresa tem uma reação totalmente adversa, que eles começam a performar muito mais, ter muito mais produtividade e a empresa começa a decolar. E ele vai fazer insights bem valiosos disso, né, que é sobre contratar os melhores. E quando eu falo os melhores, não são os medianos, mas é de fato o melhor dos melhores. Ele vai falar um pouco sobre a autonomia e essa gestão libertária, como que você pode criar mini CEOs, mini líderes ali dentro, para que eles possam garantir essas entregas, principalmente em equipes que precisam de uma criatividade muito grande, né? Talvez isso aí para o teu nicho, se o teu nicho é indústria ou algo nesse sentido, talvez você não consiga ter tanta liberdade, mas em empresas que têm um cunho criativo muito bom, como startups, empresas de tecnologia, empresas de marketing como a nossa, isso aqui faz muito sentido, tá? Terceiro livro, Poder do Hábito, Charles Duhigg. Cara, por que eu gostei desse livro aqui? Porque Pedro, geralmente tenho um pouco de aversão e preguiça de livros que são muito de autoajuda. Por que aversão? Você acredita que não funciona? Não, eu acredito que funciona cientificamente, é comprovado lá. O porém é que essas pessoas tentam pôr isso como pré-requisito do sucesso e não é. Né? Inclusive, todas as pessoas que obtiveram sucesso, falando estritamente o sucesso financeiro, elas não fizeram isso. Elas fizeram isso depois que elas já se tornaram ricas, mas elas fizeram isso, inclusive, muitas vezes abdicando, por exemplo, da saúde ou do sono. Tá? Então, eu não gosto muito e geralmente é muito repetitivo. Porém, esse livro foi um dos únicos livros que fala sobre hábito, que é algo importante, não tem como a gente fugir, só que ele fala de uma forma muito científica e muito metódica. E aí eu achei muito interessante. Então, ao longo do livro, ele vai trazer vários experimentos, enfim, estudos que foram feitos, você vai poder aprender um pouco mais sobre como o hábito funciona na cabeça, no cérebro, e como que você pode usar isso aí ao teu favor para aplicar e desenvolver bons hábitos ou perder maus hábitos, né? E é muito bacana ali. Quarto livro, Do Sonho à Realização em 4 Passos, Steve Blank. Esse livro aí ele vai falar um pouco da metodologia do Customer Development, né? Que é o desenvolvimento ali de produto e cliente. E aí é muito bacana. Ele vai dar o passo prático ali de como que você lança um produto, como que você testa a ideia, MVP, enfim, muito bacana. Quinto livro, Gestão de Alta Performance, Andrew S. Grove. Esse foi um dos primeiros livros que eu li sobre negócio. Eu devo ter lido esse livro há uns 4 ou 5 anos atrás. Esse cara foi o CEO da Intel por muito tempo. Inclusive, anos atrás, 10, 20 anos atrás, a Intel foi uma empresa considerada uma das mais eficientes, com a melhor gestão de todos. Esse Andrew S. Grove, ele é super respeitado entre os grandes empresários, entre os grandes empreendedores, porque ele é um cara que é muita referência mesmo, tá? Ele talvez é comparado ao Vicente Falcone aqui para nós no Brasil. E aí ele vai falar um pouco sobre o OKR, né, que é os objetivos e Key Results, né, ou seja, os objetivos e indicadores chaves. Ele vai explicar como que você pode usar isso dentro do seu negócio. Ele vai inclusive dar uma lista de reuniões, de rituais que você tem que aplicar dentro do seu negócio quando você tem determinada quantidade de colaboradores. Então, cara, isso aqui para mim foi um dos melhores livros que eu já li, com toda certeza, e sempre eu tento dar uma relida nele rápida, passar pelos conceitos e tudo mais, porque ele é muito bom. Sexto livro, acabei de falar dele, é o Verdadeiro Poder, do Vicente Falcone. Para quem não conhece, o Vicente Falcone é um professor de gestão, se eu não me engano ele é formado em engenharia de produção, se eu não me engano, e ele foi um conselheiro, um mentor, um cara que foi divisor de águas para o trio, né, o Jorge Paulo Lema, Beth Sicupura e o Marcelo, que é o trio fundador da 3G Capital, os caras que compraram o Burger King, a Heinz, um dos maiores capitalistas que o Brasil já viu, talvez depois do Barão de Mauá, mas os caras são animais. E aí o Vicente Falcone foi um mentor e um conselheiro desses caras e ajudou eles a criar todos os processos de operação, enfim, um cara sensacional. E esse livro, O Verdadeiro Poder, é um livro muito, muito técnico sobre gestão, às vezes inclusive difícil. Talvez você possa ter um pouco de dificuldade na linguagem, enfim, é muito gráfico, muito infográfico, mas é sensacional. E eu diria que é a gestão de alta performance versão brasileira e até um pouco mais técnica, tá? Sétimo livro, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Jim Collins é um autor que eu conheci recentemente, não faz muito tempo, mas, cara, um livro foda. Basicamente aqui o Jim Collins ele vai comparar 2 grupos de empresas, e aí as empresas vencedoras, entre aspas, e os seus pares, né, os seus concorrentes. E o melhor
que é uma quebra de expectativa, ele não compara empresas ricas com empresas pobres ou que quebraram, não. Ele compara, as duas empresas são bilionárias, as duas empresas são muito bem sucedidas, as duas empresas duram até hoje e nunca quebraram. Mas ele vai explicar que a empresa de sucesso é aquela empresa que perdurou, que foi referência, que hoje é líder do setor, e a outra é bem sucedida, mas não chegou a ter essa relevância. E aí ele vai trazer um pouco dessa comparação, que não foi, a comparação não foi financeira, mas foi talvez de relevância. Ele vai trazer os pontos práticos do que fez essas empresas serem relevantes e essas talvez bem menos relevantes nos setores ali. Então, cara, muito bom. Oitavo livro, Eu Avalio o que Importa, do John Doerr. Também vai falar sobre OKRs, né? E esse cara ajudou, ele vai trazer um pouco da história do Google e como que os donos do Google, né, os fundadores ali do Google, usaram muito esses OKRs para crescer o Google e se transformar numa das maiores empresas que o mundo já viu. Então, muito bom também. Nono, Medindo Sucesso, Ray Fisman, né, e Tim Sullivan. Esse que também fala um pouco sobre essas métricas-chave para cada setor da empresa, como que você pode avaliar os dados. E uma coisa que talvez você possa perceber, fala assim, Pedro, são os mesmos temas. Sim, muitos têm temas semelhantes, só que o bom aqui, gente, é que você vai ver os mesmos temas por perspectivas, por olhares diferentes. Talvez você vai ver num olhar de um cara que foi conselheiro, você vai ver no olhar de um cara que foi dono de uma startup, de um cara que foi dono de indústria. E aí isso é muito interessante, porque você vai ver as peculiaridades de cada líder, de cada época e de cada nicho, olhando para a mesma coisa. Então isso aí é muito bacana para te dar mais fundamentos, né? Isso aí é muito interessante. Então, só um exemplo. Hoje um cara que vai olhar gestão, um dono de empresa que vai olhar gestão e é um dono de uma startup e é um dono de uma indústria, eles vão ver de forma completamente diferente, eles vão ter prioridades diferentes, eles vão ter necessidades diferentes sobre o que é aplicar gestão no negócio, tá? E o último, totalmente aleatório aí, totalmente diferente de negócio, é um livro que eu gostei muito que chama Crash, Uma Breve História da Economia. Eu sempre vou afirmar e acreditar que todo dono de negócio precisa ter um conhecimento mínimo sobre economia, política, enfim, história. Você não precisa ser o expert nisso, você não precisa saber e decorar todos os conceitos, obviamente, mas minimamente você precisa saber. Tá? Isso aí vai te ajudar a tomar melhores decisões para o seu negócio, vai te ajudar a melhorar por exemplo, as suas críticas que você faz com o governo, enfim, que é o cara que mais pode te lascar. Ele nunca vai te ajudar, mas é o cara que mais pode te ajudar. No máximo que ele pode fazer é não te atrapalhar. E aí, se você não tiver esses conceitos, você pode simplesmente ir na notícia, você pode ir na manada aí. E esse livro ele é bom porque ele vai trazer literalmente uma história da economia mundial, desde os primórdios, como que surge a moeda, enfim, as grandes crises aí que o mundo já viu, como a crise de tulipas na Holanda, crise de 29, 2008, só que ele vai falar isso, cara, de uma forma muito simples, muito fácil de entender. Ele vai te explicar conceitos como taxa Selic, inflação, o que é isso, bolsa de valores, como que começou a bolsa de valores, inclusive é muito bacana, muito interessante, super indico, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva e eu te espero na próxima.